Olá, meu nome é André, nós somos da empresa Sotelas. Nós trabalhamos no segmento de rede de proteção há mais de 30 anos e nós estamos fazendo esse vídeo para você que é de Itajaí para te passar algumas informações importantes sobre os materiais relacionados à rede de proteção, sobre o processo de instalação e mais para o final do vídeo vamos passar algumas informações importantes também sobre o processo de instalação aí na cidade de Itajaí, para que você possa entender um pouco melhor e possa fazer a sua instalação de forma segura. Qual a importância da instalação de rede de proteção? Bom, sem dúvida a importância é muito grande, porque até mesmo o Ministério da Saúde fez uma pesquisa para levantar qual a causa de acidentes entre crianças de 1 a 14 anos. E ela percebeu que, entre as causas, a cada 10 acidentes, 9 poderiam ter sido evitados com questões simples de segurança, como por exemplo a instalação de rede de proteção. Em que ambientes deve ser instalada a rede de proteção? Bom, isso vai variar muito de acordo com o projeto de cada pessoa, de cada família. Mas, falando um pouquinho sobre crianças, todas as aberturas da casa precisam de rede de proteção porque trazem algum risco. Até muitas vezes acontece de nós irmos até um apartamento, instalarmos as redes, mas ficar alguma abertura para trás porque a criança não tem tanto acesso, porque ela não vai tanto naquele local. Mas se é um local de risco, sempre que a criança sumir da vista, você vai se preocupar com essa abertura. Então, de forma geral, é importante parar, pensar e colocar em todas as aberturas que realmente tragam algum risco. Já falando para pets, principalmente para gato, funciona um pouco diferente. Existe também essa preocupação, mas os donos de pets, principalmente de gato, já sabem que o pet pula em vários lugares. Ele pula muito alto, então, normalmente, todos os lugares onde tem uma abertura para a área externa, é importante colocar a rede de proteção ou algum tipo de segurança para que ele não consiga sair. Rede de poliamida ou polietileno. Bom, os dois compostos químicos são bem diferentes, mas existe rede de proteção nesses dois materiais. Falando um pouco sobre a poliamida, ela é um material mais parecido com o tecido. Esse material ele não é impermeável, então quando chove, se você colocar ele num local externo, ele vai acabar aderindo, a água vai entrar nesse material, o que faz com que a sujeira também impregne mais rápido e que facilite a procriação de fungos e bactérias. Então ela pode ficar até mesmo esverdeada mais rápido. E por esse motivo acaba reduzindo a durabilidade da rede quando utilizada em áreas externas. Por esse motivo, hoje ela não é um material mais indicado para áreas externas. Já o polietileno, ele é um material impermeável, o que faz com que a água não vá aderir nesse material, então não prende também a sujeira com facilidade, ela demora mais para fixar a sujeira. E é um material que, por não prender a água, tem uma durabilidade, uma vida útil bem maior. Por esse motivo, hoje, para áreas externas como sacadas, janelas, é o material ideal para instalação. Qual é a diferença entre malhas? Bom, talvez você não saiba disso, mas existem opções de malhas de rede de proteção diferentes. A mais comumente utilizada hoje é a malha de 5 centímetros, mas eu gostaria de conversar sobre as aplicações para cada tipo de situação. Por exemplo, se você tem um pet, um gatinho ou um cachorro, existem duas opções de malha mais utilizadas, a malha de número 3 e a malha de número 5. A 5 ela é utilizada de forma geral. Porém, caso você tenha um cachorrinho ou um gatinho muito pequeno ou você cuida de vários gatos com frequência, vários pets, onde varia a questão do tamanho, existe a opção, caso você ache necessário, da malha de 3 centímetros. Mas hoje até mesmo a malha aconselhada pelo órgão que regulamenta esse tipo de instalação, que é a ABNT, fala que a malha de 5 centímetros também é o padrão para ser utilizado para gatos. Já para criança, existem outras opções de malha que são utilizadas. A malha de 5 centímetros é a malha que continua sendo a mais utilizada para a rede de proteção para criança e até mesmo a que é citada na ABNT para utilização para proteções para criança. O benefício principal dela é que a malha de 5 centímetros ela é um pouco mais fechada, então evita que objetos e até mesmo brinquedos um pouco maiores passem por ela. Já a outra opção que é utilizada também para criança é a malha de 7 centímetros. O benefício dela é justamente o fato de a malha ser mais aberta, mas manter o mesmo padrão de segurança. E a vantagem é que você fica com um ambiente mais aberto. É muito utilizada por quem gosta de apreciar a vista de cada abertura. Qual a cor ideal de rede de proteção? Bom, a cor ideal de rede de proteção ela vai ser avaliada pela pessoa que vai realizar o orçamento e a instalação em conjunto com o dono do apartamento ou da casa onde vai ser instalada.
Regra geral, é avaliado a cor do ambiente, da fachada, não do lado de dentro, e sim do lado de fora do local, seja a cor da pastilha ou a cor onde foi pintado a estrutura de fora do prédio ou da casa, e até mesmo a cor da estrutura de alumínio que está no local ou do vidro. Nesse caso, no local onde nós estamos aqui gravando, nós temos um prédio que o próprio pastilhado dele é na cor marrom e a cor da estrutura que é de alumínio é preta e o vidro é fumê. Nesse caso, pela questão da estética do prédio e da questão da visibilidade, foi optado por colocar a rede na cor areia, que foi a que melhor se enquadrou. Então essa avaliação tem que ser feita em conjunto com a pessoa que vai fazer a instalação. Regra geral, os critérios avaliados são sempre os mesmos. A cor da fachada, do lado externo, a cor da estrutura de alumínio que sustenta as aberturas e a cor do vidro. As cores padrões hoje para instalação em todo o país são a cor preta, a cor areia e a cor branca. Dentro dessas cores tem que ser avaliado o que melhor se encaixa na sua abertura, no seu projeto, no seu ambiente. Qual é o gancho ideal? O gancho ideal para a instalação ele vai variar de acordo com alguns critérios, algumas situações de local, distância do mar, mas o primeiro ponto importante para citar sobre o gancho é que ele precisa ser de número 8. 8 é a bitola, é a espessura desse gancho. A própria ABNT cita a importância de fazer a instalação com esse gancho para manter o padrão de resistência necessário. Então, duas questões para manter o padrão de resistência necessário. A distância entre ganchos, que é de 30 a 35 centímetros, não pode passar disso, e a questão da espessura do gancho. O gancho ele tem que ser o número 8 para manter uma resistência correta, certo? Às vezes até a gente vai em alguns clientes fazer a instalação e a gente vê que outras pessoas fizeram com o gancho 6. Não é o correto, às vezes é utilizado para reduzir o custo, mas isso ao mesmo tempo compromete a resistência, então nós não aconselhamos de forma alguma. Já quanto à opção de material, nós temos duas opções, o gancho galvanizado e o gancho inox. O gancho galvanizado, ele pode ser de qualidade, mas naturalmente ele vai ter uma resistência menor do que o inox. A aplicação dos dois vai depender do local. Um local mais longe do mar, que tenha menos maresia, pode ser instalado tranquilamente o gancho galvanizado. Já uma cidade litorânea, principalmente de frente para o mar, precisa ser instalado o gancho inox. Então, como saber qual que precisa ser instalado? Bom, como você às vezes não tem como saber a resistência ao tempo naquele local onde você precisa instalar, é importante que você peça a opinião de um profissional da área, alguém que faz a instalação e tenha um preparo técnico para isso. Ele, como já tem experiência, sabe o tempo de durabilidade de cada gancho de acordo com a região e a distância do mar. Então ele vai poder te passar qual que é o modelo mais aconselhado para a sua região. E como havíamos citado no início do vídeo, tem algumas informações importantes que nós precisamos lhe passar sobre a instalação na cidade de Itajaí. A primeira questão importante que nós verificamos é a questão de muitas empresas, para poderem reduzir o custo, elas estarem utilizando um material de qualidade inferior. Seja a rede com qualidade inferior, os ganchos, o fio que é utilizado ao redor, o espaçamento às vezes entre ganchos. Então são características que acabam reduzindo o custo, mas ao mesmo tempo reduzem a segurança. Então, sempre que você for contratar, verifique se a rede tem uma boa procedência, se é uma rede que ela tem a garantia certificada de 3 anos, que é o mínimo exigido. Verifique se o gancho que vai ser utilizado é da espessura correta, que é o gancho de número 8, se ele é de acordo com a sua necessidade, o galvanizado ou inox, porque acontece muito das empresas não darem importância para isso e apenas fazerem a venda do serviço de instalação e colocarem um material de qualidade inferior. Outro fator importante que nós verificamos é que algumas empresas não dão um treinamento correto para os seus instaladores. Então acontece muitas vezes de um instalador ir para uma instalação de rede de proteção sem ele ter a certificação de trabalho em altura, que é o NR35. Então, o que isso significa? Que além de ele não ter o conhecimento técnico, talvez, para realizar esse tipo de instalação com o nível de risco que existe, ele ainda tem a possibilidade de colocar a sua família em risco. Porque se acontecer algum acidente no seu apartamento, isso acaba sendo, de alguma forma, de responsabilidade sua. Então é importante verificar se a empresa concede o treinamento e tem todas as certificações necessárias para realizar esse tipo de serviço. E com isso acontece também o fato de que as empresas, às vezes, além de não ter o treinamento, o suporte necessário, elas às vezes não têm a estrutura necessária também para dar suporte. Ela faz o atendimento, realiza a instalação e aqui na cidade tem acontecido muito isso. De a empresa não poder te dar um pós-venda, não te dar um atendimento, não poder te dar um suporte.
Então, tendo cuidado em verificar se a empresa possui um estabelecimento físico, verificar se ela tem um telefone fixo, porque às vezes a pessoa, se ela não tem um telefone fixo, a tendência natural é que ela às vezes só faça um serviço, às vezes até como um bico ou um serviço paralelo, ela não tem uma estrutura, uma atualização para verificar como precisa ser realizado esse procedimento de instalação, primeiro para que fique correto e posteriormente para que ela possa dar o suporte para você, caso você tenha necessidade de acionar a garantia ou realizar algum procedimento que você precise verificar com a empresa. Após o processo de instalação, uma coisa que é muito importante também é o fato de receber instruções sobre como cuidar da instalação da rede e também sobre os termos de garantia. Normalmente deveria vir numa folha com essas instruções e com a data da instalação para que você possa guardar e pegar esse material para consultar sempre que necessário. Isso é importante que, como tem sido negligenciado, que você solicite para a empresa que você contratar para que ela possa fornecer e você possa permanecer seguro. Um último ponto que nós gostaríamos de deixar aqui no vídeo e que tem sido um ponto que tem sido negligenciado por basicamente todas as empresas da cidade e também isso de forma regional é o fato da etiqueta na instalação de rede de proteção. Essa etiqueta ela é muito importante, ela é citada na ABNT como necessária para a instalação, para você colocar na rede de instalação. Cada instalação que faz coloca uma etiqueta contendo o nome da empresa que instalou e a data da instalação. Isso serve para posteriormente fazer a conferência, verificar se a rede ainda está dentro do período de validade e para que após o período de validade possa ser feitos os testes de segurança para manter dessa forma a instalação segura. Nós da Sotelas temos uma preocupação muito grande quando se trata de instalação de rede de proteção. Nós entendemos que se a rede foi instalada foi realmente por uma necessidade de segurança. Por esse motivo, nós temos um cuidado muito especial em selecionarmos os materiais necessários e em verificar as práticas corretas de instalação para que atenda a sua necessidade e na capacitação do nosso pessoal, para que eles realmente tenham a competência necessária para realizar tal instalação. Por esse motivo, se você precisa de rede de proteção na cidade, entre em contato conosco e solicite o seu orçamento.